Papai Pig deu um peido na fogueira e isso formou um lança-chamas que acabou incendiando o George, porém ele é tão burro que nem percebe. O Papai Pig então avisa que ele estava pegando fogo e ele entra em desespero e começa a correr para dentro da floresta. Nesse momento podemos ver que o Siren Head já estava por perto apenas esperando a oportunidade para preparar uma deliciosa costelinha de porco com o pobre coitado. Nesse momento o velho diz que o George estava em perigo pois o som de sirene poderia levá-lo à loucura e infelizmente ninguém poderia salvá-lo. O velho então se encarrega de entrar na floresta e matar o seria a única chance do porquinho sobreviver. Nesse momento, o Papai Pig começa a entrar em desespero e fala que eles precisavam salvar o George. Ele também começa a ouvir o som perturbador do Siren Head e chega a pensar que ele já estava enlouquecendo. Ele então manda as crianças esperarem pois ele iria atrás do George para salvar seu leitãozinho. Nesse mesmo momento, o George já estava no fundo da floresta completamente perdido e tudo que era possível ouvir era um rugido monstruoso da besta que habitava aquela floresta. O George chega a pensar que esse som era de algum dinossauro, mas já era possível ver o monstro se esgueirando em meio às árvores. Enquanto isso, o Papai Pig continuava à procura dele, mas o barulho do Siren Head parecia se aproximar cada vez mais alto. De repente, o Papai Pig escuta o George chamando por ele, mas logo percebemos que era mais um dos truques da besta para atrair o Papai Pig para uma armadilha. Ele então pede clemência para o cabeça de sirene, mas algo estranho acontece. Nesse momento, Peta pergunta se a Peppa ouviu algo pois os dois já tinham desaparecido por muito tempo e talvez seria melhor eles também saírem para procurá-los. Logo em seguida ele diz que queria perguntar uma coisa para Peppa e ela manda ele desembuchar. O Peta então pergunta para Peppa por que toda vez que ele estava perto dela ele se sentia mais forte e ela pergunta o que ele queria dizer. Ele responde que sente como se tivesse superpoderes pois a Peppa e a família Pig adoravam poços de lama. Ele então diz que talvez eles na verdade gostavam era de sangue pois eles sentiam um cheiro de morte no ar. De repente a Peppa desaparece e tudo que resta é uma poça de sangue. E o pobre Peta começa a chamar a Peppa sem parar. O cabeça de sirene se aproxima e também acaba pegando o pobre Peta. Felizmente o velho aparece e diz que finalmente tinha pegado o cabeça de sirene e agora ele teria que se preparar para morrer. O velho então lança uma investida contra o monstro, mas ele é completamente mesmo que consiga se aproximar da besta. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình